noite a todos. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Missa da 18ª semana do Tempo Comum. Iniciando essa celebração, peçamos a graça de uma fé robusta e uma maior convicção de que somos igreja. Hoje celebramos também o 4º dia da nossa novena a Santa Clara de Assis. De pé recebemos os nossos celebrantes cantando o hino canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Com alegria que nós estamos reunidos para celebrar o 4º dia da nossa novena em honra de Santa Clara. Celebrar esta santa que iluminou o mundo com seu testemunho. Uma mulher que amou tanto a Jesus, que fez da sua vida seguimento pleno do Mestre. Que nós possamos então buscar, contemplar esse espelho de Santa Clara. Seu espelho era o próprio Cristo. Nele ela olhava todos os dias e buscava cada vez mais se parecer com Ele. Então vamos também nós pedir ao Senhor que sejamos cada vez mais imagem sua neste mundo. Mas peçamos perdão pelas vezes que não somos, pelas vezes que nossas atitudes são tão diferentes das atitudes de Jesus. Quantas e quantas vezes nós não demonstramos por atos a fé que professamos. Então peçamos a Deus perdão. Resolvi
Pai de amor e misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com bastante atenção a palavra que Deus nos dirige. O livro do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor: serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor: encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel, encaminhe-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe. Amei-te com amor eterno e te atraí à misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificado. Ó jovem da nação de Israel, de novo teus tambores ornarão as praças e sairás entre grupos dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes de Samaria. Os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte de Efraim: levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvi nações a palavra do Senhor e anunciai nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e guardará qual pastor ao seu rebanho. Senhor, Pois na verdade o Senhor remiu a Jacó e o libertou dos prepotentes. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, e serei consolo e conforto após a guerra. Senhor,
vocês venderam e deram aos pobres tudo o que tinham, e tomaram a resolução de não ter propriedade alguma, imitando aquele que por nós se fez pobre e que é o caminho, a verdade e a vida. Como tal resolução não as espanta nem a pobreza e nem a indigência, pois o esposo celeste sustenta a cabeça de vocês com a mão esquerda e tornará forte o corpo frágil que vocês sujeitaram de um modo perfeito às ordens do Espírito. Naturalmente, aquele que alimenta os passarinhos e veste tirar que lhes falte o alimento e a roupa, até que ele mesmo se dará a todas na alegria eterna. Quando a sua direita as abraçará numa felicidade perfeita e na plenitude da visão beatífica. Assim confirmamos, como vocês pediram, com nossa autoridade apostólica, a resolução de vocês professarem a mais sublime pobreza, declarando por força das presentes letras que por ninguém vocês podem ser forçadas a aceitar propriedade. Por isso, a ninguém seja permitido violar esta nossa carta de concessão ou contrariá-la por temerária ousadia. Se alguém presumir fazê-lo, saiba que incorre na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, dada em Perugia aos 17 de setembro do ano segundo do nosso pontificado. Estas também são palavras do Senhor. Graças a Deus. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nosso Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus disse-lhe: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma
uma passagem muito bonita do Evangelho hoje, mas bastante intrigante. Para compreendermos bem essa passagem, é preciso a gente compreender que os Evangelhos, eles são escritos posteriores à ressurreição. Foram produzidos por comunidades de fé, pessoas que conviveram com Jesus, como o caso de Mateus e sua comunidade. Pessoas que conheceram Jesus e que agora resolvem então colocar no papel aquilo que vinha sendo dito de boca em boca. Um vai contando para o outro o que Jesus falou, o que Jesus fez. Chega um momento que a comunidade fala: nós precisamos colocar isso no papel, porque toda história que vai sendo só contada de boca em boca, ou ela se perde, ou ela vai se transformando de tal maneira que daqui a pouco ninguém reconhece mais a história, né? Aquilo que a gente fala que encontra um ponto, aumenta um ponto, não é assim? Então aí quando chega lá no diante, a história é outra. Então por isso os evangelhos foram escritos para garantir que as gerações vindouras tivessem acesso de fato àquilo que Jesus falou. A comunidade de Mateus era uma comunidade predominantemente de judeus convertidos. Então eram judeus que se tinham convertido. E os judeus tinham uma consciência, vamos dizer assim, eles tinham uma crença de que eles eram o povo escolhido e que o Senhor enviaria o Messias exclusivamente para o povo de Israel. Os outros povos estavam fora desta aliança, fora da salvação trazida pelo Messias. E aí então, o evangelista vai e coloca Jesus falando exatamente aquilo que um judeu comum falava, que a salvação é para o povo de Israel. Então aquela mulher que vem, que não é do povo de Israel, pedindo para curar a filha dela, Jesus fala com ela que ele veio para o povo de Israel. Aí então ele está repetindo exatamente o que o seu povo dizia, que Jesus era judeu. Então ele está repetindo exatamente: eu vim para o povo de Israel. Mas aí a mulher insiste, ele fala: mas não está certo eu tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Porque era dessa maneira mesmo que os judeus tratavam os outros povos. Eles achavam que eram povos muito inferiores. Então aí é uma comparação até cruel, né? Comparar o povo de Israel como filhos e os outros povos como cachorrinho. Mas aí a mulher não desiste. Aí ela fala com Jesus uma frase que é muito chocante. Ela fala assim: mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então o que quer dizer? Eu não estou pedindo muito, não estou pedindo um pão, estou pedindo uma migalhinha, a migalha basta. É a mesma coisa que aquele soldado falou com Jesus. Fala só, não precisa ir na minha casa. Se o senhor falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Então, é essa fé tão grande que choca o próprio Jesus. E aí quebra aquela ideia de que Jesus veio só para os judeus. E se a gente for ver os evangelhos, a gente vai ver que muitas e muitas vezes Jesus é cheio de amor, de compaixão com aqueles que não são judeus. Não é um só, não. E Jesus vai chamar atenção para isso. Ele vai falar assim: o profeta Elias já fez isso. E, com tantas viúvas em Israel, qual viúva que ele foi visitar e que a farinha não acabava mais? Uma viúva lá de Sarepta. Então ele quer mostrar que Deus nunca foi tão exclusivista como o povo de Israel pensava. Deus sempre teve um amor muito grande pelas suas criaturas. Que aí essa crença de ser um povo exclusivo, que os outros são desprezados por Deus, é quebrado com Jesus. Jesus vai mostrar que Deus tem um amor muito grande por todas as criaturas. E isso foi tema do primeiro concílio da igreja cristã. Logo que Jesus subiu aos céus, os apóstolos, cumprindo a missão, foram mundo afora, e aí então surge essa discussão entre alguns grupos de cristãos. Se os pagãos que se convertiam tinham que seguir também as normas dos judeus, os costumes judeus. E aí Pedro e Paulo vão fazer um concílio para discutir isso, se eles tinham ou não que seguir as normas judaicas para poder ser cristão. E eles chegam à conclusão que não precisava.
né? Que agora nós somos uma só comunidade de irmãos, que os pagãos são muito bem-vindos, né? Os outros povos são muito bem-vindos. Então isso é bonito a gente perceber que a mulher dobra Jesus nesse evangelho, né? E de fato quebra aquele discurso que vinha de que Jesus veio só para o povo de Israel. Deus ama todos os povos, todas as culturas, Deus ama seus filhos, suas criaturas todas. Não ama mais um povo que outro, né? E aí, então, a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias é de fato um grito de esperança, porque Deus amou seu povo, perdoou seu povo no deserto e Deus há de livrar-nos de todos os sofrimentos. Então, ele está falando já, prevendo o canto de alegria, de libertação, porque Deus é bom, porque Deus nos ama demais. Hoje, neste quarto dia da nossa novena em honra de Santa Clara, nos foi proposto então um tema que é um dos temas centrais da espiritualidade de Santa Clara. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando muito privilégio, né? Todo mundo corre atrás de um privilégio, de conseguir uma coisinha. Até o nosso jeito brasileiro de ser, muitas vezes, gira em torno do privilégio. Aquilo que a gente chama de dar um jeitinho, né? Quando a gente dá um jeitinho, você está privilegiando alguém diante de outro, porque tem uma norma para todo mundo, mas você dá um jeitinho, quebra a norma para poder atender aquela pessoa. Então são os privilégios que as pessoas correm. Quando a gente olha a nossa classe política, como corre atrás de privilégios? Basta a gente ver essas brigas que tem de fórum privilegiado, de não sei o que mais, um monte de coisa que são privilégios que a classe política busca para si. Se a gente olhar na igreja, também existe muita busca de privilégios, né? Lideranças, sejam padres ou não, leigos, que às vezes se agarram ao seu status, ao seu, à sua função e começam a buscar privilégios em torno daquilo. Santa Clara, ela pediu ao Papa um privilégio, que ela queria ter um privilégio. E o Papa não queria dar esse privilégio para Santa Clara de jeito nenhum. E a Santa Clara, ela era uma mulher, às vezes a gente olha para Santa Clara, vê Santa Clara assim, pensa assim, que é uma moça muito meiguinha, né? Boazinha, mas Santa Clara era uma mulher muito forte e decidida. E ela, então, teve grandes discussões com o Papa acerca do privilégio que ela queria. E o Papa falou, não vou te dar. E ela brigou, até o Papa escrever, então, ceder para ela um privilégio. Ela recebeu a carta do Papa, essa que nós ouvimos hoje na segunda leitura, num dia, e morreu no dia seguinte. Então, ela esperou até o finzinho da sua vida receber um privilégio, que é chamado privilégio da pobreza. O que é esse privilégio que ela queria? Na época de Santa Clara, a vida religiosa feminina era toda de clausura, era só as monjas que viviam nos mosteiros. E os mosteiros se tornaram grandes centros de cultura e também de emprego, porque o mosteiro ele sempre tinha junto dele terras, onde se produzia de tudo para manter o mosteiro, para sustentar o mosteiro. Então, ao redor dos mosteiros tinham várias casas onde moravam os colonos que trabalhavam nas terras do mosteiro, e aí aquilo que rendia mantinha a vida das monjas e também dos monges nos mosteiros masculinos, com aquilo que era produzido pelos colonos ao redor do mosteiro. Então eles eram patrões de famílias, né, de colonos. E assim era a estrutura dos mosteiros. Todos os mosteiros tinham terras e tinham colonos. E Santa Clara, ela começa um novo estilo de mosteiro. Primeiro eu já falei aqui, acho que no primeiro dia, né, no segundo dia, a gente falava que para ser clarissa tinha uma exigência. Porque nos mosteiros beneditinas ou outras, as monjas levavam seus dotes, né? Levavam um baú cheio de dinheiro, de ouro, né? Para o mosteiro, e aí lá elas tinham posas, às vezes ia ser a abadesa, ia ser uma grande irmã do mosteiro. Aqui ia só com a sua trouxinha de roupa e exercer funções de mais trabalho braçal mesmo, né? Isso eu falei com vocês. Então, Clara, ela exigia que todas as irmãs que fossem entrar para o mosteiro vendesse tudo e desse para os pobres, como fala no Evangelho, que viessem de mãos vazias. Então todos chegavam no mosteiro iguais. E aí ela queria que o mosteiro dela não tivesse terras e nem empregados. As irmãs iriam trabalhar
e com o seu trabalho sustentar o convento, fazer a sua hortinha, mas fazer também seus bordados, fazer seus artesanatos. Com aquilo ali elas iam vender. E também, claro, acreditavam muito na providência divina de benfeitores, que pessoas iam ajudá-las. Ela fala assim, nós não temos que ter medo, não precisamos ter garantias. A nossa garantia é Deus. Então nós não queremos ter nada, não queremos ser donos, nem do mosteiro nós queremos ser donos. Então, não queremos ter propriedade. Aí o Papa fala assim, eu não posso aprovar isso, porque eu estou colocando um grupo de mulheres numa situação muito difícil, porque se vocês não tiverem uma fonte de renda, vocês podem passar fome, passar dificuldade, e a própria igreja vai ser acusada de ter abandonado vocês aqui nesse mosteiro, então eu não posso aprovar isso. E ela falou, não, mas nós não queremos ser donas de nada, nós queremos viver estrita pobreza, porque Jesus foi pobre, nós queremos ser pobres como Jesus, como Maria. E nós queremos ser pobres. E ela então vai bater o pé durante anos, até o Papa ceder então o documento para ela, privilégio da pobreza. Né? Então foi um privilégio, porque nenhuma congregação tinha isso. Então foi a primeira a poder isso. E eu acho que é a única até hoje, né, que quis ter esse privilégio. Porque normalmente as pessoas querem ter privilégio de ter as coisas. E Clara queria um privilégio de não ter as coisas. E isso é muito bonito, porque quando a gente vê as congregações fundadas há 800 anos atrás, ou até mais, a grande maioria delas, se não todas, a exceção, é claro, estou falando das Clarissas, mudou muito, porque as congregações foram criando grandes estruturas, foram se fortalecendo tanto financeiramente, propriedades, foram criando grandes estruturas, e isso vai afastando do carisma original, vai afastando daquele carisma de simplicidade, de pobreza do fundador, no caso nosso, de São Francisco. Como que as grandes estruturas vão abafando o carisma. Tem até um livro de um franciscano francês, que ele escreveu um livro que chama Da Intuição à Instituição. E é interessante que na capa desse livro, ele coloca lá a pequenina igreja da Porciúncula, e ao redor dela você vê as grandes paredes da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Que ele queria dizer, a Porciúncula representa a intuição originária do fundador, a intuição de Francisco. E de repente a ordem foi crescendo, foi se institucionalizando tanto, virou uma grande basílica. E muitas vezes a basílica não expressa o que a igrejinha expressa. Então, se a gente for hoje no mosteiro das Clarissas, 800 anos depois, a gente fica encantado com a pobreza das Clarissas. São de uma simplicidade. Até os dias de hoje, elas são pobres Clarissas, né? Porque de fato são pobres. Porque elas trazem até hoje consigo o privilégio da pobreza, não querem ter nada. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tem um mosteiro na rua Santa Rita Durão, lá na Savassi, no bairro Funcionários, que é um lugar nobre, é uma região nobre de Belo Horizonte, e ali tem um mosteiro delas. Aí você fala, mas o mosteiro na Savassi? Porque quando o mosteiro chegou lá, a Savassi não era o que a Savassi é hoje. Mas quando você entra no mosteiro, você entra num mundo muito diferente. Um mundo de uma simplicidade tão grande que as irmãs vivem, e elas vivem lá de fato disso, de fazer as toalhas para as igrejas, fazer corporal, sanguíneo, fazem velas lindíssimas, fazem bordados maravilhosos. Né? Então, elas vivem disso. E vivem numa simplicidade muito grande, até porque elas não estão envolvidas nessa sociedade de consumo, que a gente tem que comprar. Então, elas vivem, são as pobres Clarissas. De fato, 800 anos depois, elas continuam ainda conservando esse carisma original, continuam conservando esse privilégio de ser pobre. Né? Então, eu creio que é um grande puxão de orelha na gente, que às vezes fica sonhando tanto em ser rico, em ter isso, ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo, e elas então se esforçando para serem pobres, né? Porque queriam viver a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que Clara hoje nos ensina. Pobre, Clara, as pobres Clarissas, que nós precisamos aprender a ser pobres.
o Papa tem falado muito numa economia de Francisco. Ele ia até fazer agora no mês de março um grande encontro acho que não me engano, 2.800 jovens foram convidados do mundo inteiro para discutir uma nova economia para o mundo. E o Papa deu o nome a esse encontro de Economia de Clara e Francisco, ou Economia de Francisco e Clara, porque é uma economia diferente, não é a economia dos que querem enriquecer, mas a economia de quem quer partilhar, quem quer ser solidário. A nova economia que o Papa sonha e que é a economia que pode salvar esse nosso mundo, porque essa economia que nós temos hoje, ela só mata, né? Uma economia que exclui, uma economia para poucos e que vai destruindo tudo, vai destruindo todo o planeta, vai destruindo cada vez mais a vida. Então que a gente possa com Clara aprender essa nova economia, a economia da pobreza. Vamos então dirigir a Deus as nossas preces. A resposta será: Senhor, dai-nos um coração de pobre. Senhor, dai-nos um coração de pobre. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Cristo Jesus, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Muitos há que são zelosos na oração e no culto divino, e praticam muito a abstinência e a mortificação corporal, mas por causa de uma única palavra que lhes pareça ferir o próprio corpo, ou a causa de alguma coisa que lhes tire, logo se mostram escandalizados e perturbados. Estes são pobres de espírito. Senhor, dai-nos um coração de pobre. A pobreza nos abre as portas do paraíso. Foi ela que nos mereceu sermos convidados aos esposais místicos do Cordeiro. É ela que, em troca de alguns prazeres efêmeros, nos dará uma eternidade feliz. Senhor, dai-nos um coração de pobre. Dai-nos, ó Deus, um coração de pobre capaz de compreender vossos sinais e viver a verdadeira solidariedade e compaixão. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos nossas oferendas a Deus.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística número 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho e nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. É o meu corpo, que será entregue por vós. Ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é mistério da nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão e esperamos
celebramos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Dom Edson, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, Santa Maria dos Anjos, com seu esposo, São José, com os apóstolos, com São Francisco e Santa Clara e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados a participar da ceia do Deus da vida. Eis aqui, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Que a nossa comunhão no corpo e no sangue de Cristo nos fortaleça na fé, nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã nós teremos então a nossa missa às 18 horas e às 19h30 todos são convidados também a acompanhar a nossa escola de fé e cidadania da nossa diocese. Aí não é na página da Fraternidade, é na página da Diocese de Leopoldina. Nós temos amanhã uma live muito interessante falando sobre a fundamentação bíblica na busca de conciliar fé e cidadania. Nós vamos estar discutindo um pouco sobre o livro do Êxodo, então vale a pena acompanhar. Amanhã às 7h30 na página, tanto no Facebook como no YouTube da Diocese de Leopoldina. Vocês vão poder acompanhar às 7h30 da noite amanhã. Mas às 6 horas, às 18 horas, nós temos então o nosso 5º dia da novena de Santa Clara. Vamos fazer então a nossa oração a Santa Clara. Clara, santa, cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refúgio, alcança-nos a graça que confiantes nos pedimos. Pedi a Deus por todos nós que vivemos este tempo difícil da pandemia do novo coronavírus. Fortalecei os que sofrem e os que lutam para preservar vidas. Dai paz aos corações atribulados pelo medo e a insegurança. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Santa Clara de Assis, Rogai por nós. dirijamos também à Virgem Maria a nossa prece, que ela interceda por nós neste tempo de pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, Rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria dos Anjos, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor e de paz, e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus.